Perguntar é parte da natureza humana. Nem toda pergunta é boa, mas todas carregam um problema. E indicar um caminho para a resposta ao nosso trabalho. Meu nome é Victor Orlando e seja muito bem-vindo ao Pergunta Problema. Sejam muito bem-vindos a mais este incrível programa do Pergunta Problema. E hoje nós traremos um dos assuntos mais importantes dessa nossa modernidade pós-pandêmica, ou intrapandêmica, se pararmos para pensar bem. A pandemia não acabou, meus caros, não saiam de casa. Ficou o aviso. E nesse programa, nós iremos ter uma discussão sobre o direito à saúde, sobre as suas questões administrativas e outras questões um pouco mais meriêndricas. E para acompanhar-nos neste papo, nós temos aquela que é uma das promessas do direito administrativo, Carol Calestini. E aí, pessoal? Ou melhor, e aí, administrados? Tudo bem? É um prazer estar aqui com o querido Vitor e com a querida professora Cíntia Barudi para discutirmos um assunto tão importante nesses momentos de pandemia e também tão importante para o nosso dia a dia. E aquela que é o foco dessa nossa discussão, que nos proporcionou a possibilidade de conseguirmos conversar sobre isso de uma forma mais fundamentada, a professora Cíntia Barudi. Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia. Muito honrada, muito feliz com esse convite, como bem colocado pelo Vitor, para falar de um assunto que é mais do que pertinente nesse momento, que é o direito à saúde. Obrigada pela participação, Carol, e pela parceria de sempre. E aproveitando, nós estamos no nosso 6º episódio. Estou muito contente com todos vocês que estão ajudando. E vamos àqueles comentários iniciais de podcast. Não se esqueçam de seguir a gente no Instagram, Pergunta Problema. E também fica aqui o nosso agradecimento ao Lionman, que está fazendo as caricaturas e desenhos para as capas do podcast. Muito obrigado, Lion. Não se esqueçam que aqui na descrição você encontra a página do Instagram dele e dá aquele apoio. E também fica o agradecimento ao Gabriel Oliveira, que está fazendo as músicas que nós usamos de soundtrack. São todas autorais, então o YouTube não pode nos processar. Não tomaremos strike. Lembrando que ele está fazendo atualmente um podcast chamado Falando em Disco, onde ele analisa, junto do seu colega Lucas Corsi, álbuns de música desde o rock até os mais pop conhecidos com muita profundidade. Não se esqueçam de conferir lá. Eles também têm Instagram que você encontra aqui na descrição. E bem, para a gente começar esse papo, eu queria agradecer mais uma vez a professora Cíntia, que é a Carol, por estar acompanhando a gente. E, assim, esse é um dos programas que foi mais difícil de se pensar até esse primário momento, porque a gente pegou uma tese de doutorado. A tese de doutorado é basicamente sangue, suor, lágrimas, misto de muita coisa misturada. E é até muita coincidência parar para refletir sobre ele vindo, o que ele tem para trazer para a gente hoje em dia. Ele é muito pertinente, sempre foi, mas hoje em dia é muito curioso. Quando a gente fala de saúde, a gente vê hoje um contexto muito complicado por conta dessa crise sanitária da pandemia que nós temos hoje em dia, e não se entrou tanto em pauta da saúde como um direito social, como um direito que todos devem ter e o Estado deve proporcioná-los. A gente não consegue falar sobre essa atuação do SUS, por exemplo. Para quem não sabe, o SUS não faz apenas atendimento clínico. E bem, nessa crise sanitária, a gente nunca falou tanto sobre o direito à saúde, tanto sobre esse problema de organização do Estado para proporcionar a saúde. E aí a gente fica nessa questão: o direito à saúde é realmente um direito ou é um serviço prestado pelo Estado? Essa pequena diferencinha pode trazer e acarretar consequências lógicas muito complexas e que vão indicar a ordem do nosso raciocínio lógico para tentar compreender as situações, o que o Estado faz, o que ele não faz, como pode ser a melhor forma, o que pode ser mais eficiente, o que não pode. E vale ressaltar que aqui o nosso trabalho não vai ser fazendo uma valoração do SUS, se ele é bom, se ele é ruim, as questões administrativas, que aí já fica mais focado para um outro trabalho. Bem, para começar, eu acho que é importante a gente contextualizar quanto ao significado do direito à saúde enquanto um direito social. Ele surge principalmente numa terceira onda, que a gente chama de direitos sociais. A gente vê ele surgindo principalmente no século XX como uma prestação do Estado, aquele welfare state, o Estado que vai nos proteger, cuidar de todos nós, e nós vemos ele contemplado na nossa Constituição Federal, no seu artigo 196. Que ele diz que a saúde é o direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações, e serviços para promoção, proteção e recuperação. Ou seja, se trata de um conjunto de ações, serviços que são prestados por instituições públicas federais, estaduais e ou municipais, que visam a promoção e o controle e qualidade de pesquisa, promoção de insumos, medicamentos, equipamentos para a saúde e diversas outras coisas. Sendo bem honesto, a gente não consegue resumir de uma forma
muito rápida e dinâmica o que o SUS faz. Mas eu vou passar a bola, porque já que a gente tem especialista, acho que é a coisa mais pertinente. E eu queria falar primeiramente sobre essa universalidade. Professor, você pode falar para a gente sobre o que significa, qual que é a extensão dessa cobertura que o SUS fala, de para todos os serviços, sobre essa questão da universalidade e da integralidade, por favor? Vitor, é isso mesmo. A saúde, né, ela está prevista constitucionalmente, como você falou, no artigo 196, que vai dizer que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Nesse sentido, o direito à saúde é um direito fundamental previsto na Constituição de 88. Então, ele está muito ligado com a questão da dignidade da pessoa humana, né? Daí a sua característica de direito fundamental. E como direito fundamental, Vitor, o que a gente entende? É que é inconcebível criar um direito fundamental que seja destinado a apenas um grupo ou uma categoria de pessoas, né? Porque se ele é um direito fundamental, ele é de todos, né? Ele não pode se resumir a um grupo ou uma classe. Nesse sentido, entra a diretriz de universalização de acesso, que é uma das diretrizes, né, que vão aí, que vai, na verdade, orientar as ações e serviços do Sistema Único de Saúde, e que está prevista no próprio artigo 196. O que significa isso? Significa que o SUS é um projeto bastante audacioso. Na verdade, é um projeto inclusivo do Brasil, um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo. E ele pretende fornecer ações, tratamentos a toda a população brasileira. E isso é muito amplo. Quando eu falo a toda a população brasileira, eu estou querendo me referir a qualquer indivíduo que resida, né, ou não no território nacional. Então, mesmo aqueles indivíduos que não estejam residindo, estejam apenas de passagem, e aí eu posso, né, citar como exemplo estrangeiros, turistas, até mesmo estrangeiros que estejam em situação irregular, eles têm direito de acesso às ações e tratamentos pelo SUS. Por quê? Porque esse direito é estendido a todos, independentemente da nacionalidade, raça, religião e assim por diante, classe social, certo? Eu posso até citar um exemplo, Vitor, que a gente tem passado aqui no Brasil, em relação a essa universalização, que ela não é tão fácil de ser aplicada na prática, né? Isso é tudo muito bonito, isso realmente é um projeto muito audacioso, é o melhor dos mundos, mas enfrenta muitos desafios. Por exemplo, as cidades que estão em fronteiras, as cidades fronteiriças, elas encontram muitos obstáculos para colocar isso no papel, quando a gente olha, por exemplo, para estrangeiros irregulares, refugiados, né, que vão precisar também desses serviços e, obviamente, eles acabam onerando os gastos, né, do SUS, sobrecarregando o sistema. Então, existe até uma certa resistência. Tem uma questão bastante importante, que é a falta de documentação, né? Então, se eu estou irregular aqui, eu não tenho uma documentação adequada. Então, como que eu vou obter esse atendimento, né? Existe uma situação bem interessante, que é uma cidadezinha, Porto Murtinho, do Mato Grosso do Sul, que é uma cidade, na verdade, fronteiriça com o Paraguai, e os nossos vizinhos paraguaios, eles atravessam o rio para buscar não só moradia, alimentação, como atendimento pelo SUS. E isso gera uma situação muito preocupante, né, para a cidade. O importante é que a gente consiga superar esses desafios, criando cooperações, tanto para que esses estrangeiros refugiados sejam atendidos, como para que os gastos públicos possam ser, na verdade, compartilhados, né, e diminuir
essa sobrecarga do Sistema Único de Saúde. Esse é um ponto interessante, que uma das grandes críticas que a gente vê é sobre essa questão do almoço grátis, né? Para quem não conhece a expressão do almoço grátis, é uma coisa que surgiu com o Milton Friedman lá na década de 70. Milton Friedman, ele é um ganhador do Prêmio Nobel, um economista, que ele dizia que não existe almoço grátis, seja ele financeiramente ou seja em outro sentido. Para quem não conhece, é basicamente assim: se eu chamo uma outra pessoa para almoçar e eu pago o almoço dela, aquele almoço ele não foi grátis. Porque mesmo que financeiramente não tenha sido, ainda assim ela está me pagando com gratidão, está pagando com outras coisas, e isso vale também como uma crítica que muitas pessoas colocam aos direitos sociais sobre a forma como eles são financiados. E aí eu gostaria que a professora abordasse o que significa a gratuidade do SUS. Ela impede a gente utilizar uma lógica de mercado para aplicação desse direito, ou seria só uma forma de pensar numa universalização dele? Vitor, essa gratuidade, ela é o melhor dos mundos, se nós pensarmos, né? Olha que, como eu disse, que projeto audacioso, fornecer esse direito fundamental a todos, sem qualquer contraprestação. Porém, essa gratuidade está saindo cara para o Sistema Único de Saúde. Por quê? Porque, na verdade, ela não está prevista expressamente na Constituição, né? O 196, a redação dele, não traz de maneira explícita que o Sistema Único de Saúde tem que ser gratuito, as suas ações e serviços devem ser gratuitas. Mas a lei do SUS, que regulamentou esse sistema, que é 8080 de 90, ela fala expressamente na gratuidade. É óbvio que essa gratuidade, ela é implícita, né, ao texto constitucional, porque quando você diz que a saúde é um direito de todos, você, na verdade, está consagrando que esse direito tem que ser fornecido independentemente de qualquer condicionamento. Então, ela, na verdade, é um requisito implícito. Mas por que ela tem saído caro? Existem fontes de financiamento do SUS. Claro que existem. O artigo 195 da Constituição, ele fala do financiamento da Seguridade Social, onde nós vamos encontrar aí inserida a saúde. E vai dizer que a Seguridade Social, ela é financiada por contribuições sociais de patrões, empregados, e também de receitas oriundas de concursos de prognósticos, como, por exemplo, loterias. E o artigo 55 do ADCT, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ele vai dizer que 30% desse orçamento da Seguridade tem que ser destinado às ações do SUS, da saúde. De outra parte, nós também contribuímos de maneira indireta para financiamento do SUS. Por isso que o Vitor colocou que não existe almoço grátis, não é isso? Porque indiretamente nós também participamos quando pagamos alguns impostos, né? Então, quando você paga um ICMS, quando você paga um IPVA, um IPTU, parte desses impostos, por força da emenda 19 de 2000, ficam vinculados às ações e serviços do SUS. Então, indiretamente, nós também contribuímos de alguma forma. Agora, no que diz respeito a esse financiamento, que eu gostaria de colocar, ele ainda é bastante insuficiente no Brasil, né? Nós temos essas fontes, mas ele não dá conta dos gastos no SUS. Ele é bastante insuficiente porque a conta não fecha. Nós éramos, pelo menos até o período pandêmico, a 7ª potência econômica. Agora eu já não sei mais, né? Depois da pandemia, eu já não sei mais se vamos manter esse patamar. Mas éramos a 7ª. Só que nós também somos o quinto país, a 5ª potência em termos de população. Então, você verifica que essa conta, essa matemática não fecha, certo? E ainda nós temos uma outra doença muito grave no Brasil, um outro câncer, chamado corrupção. Eu não sei se vocês sabem, mas foi encaminhado pelo Conselho Federal de Medicina
alguns dados e algumas informações ao Tribunal de Contas da União referentes aos anos de 2002 e 2015. E constatou-se no Brasil uma corrupção, um desvio de verbas públicas na área da saúde que ultrapassa 4 bilhões. Quer dizer, com financiamento insuficiente e corrupção, na verdade, quem adoece é o Sistema Único de Saúde. Isso acaba até deixando aquela questão de que a corrupção, ela mata, mesmo que indiretamente. A gente está falando de uma retirada de recursos, e o ponto de ter levantado sobre isso do almoço não ser grátis é por uma questão das pessoas conseguirem sentir-se e dar essa questão, essa sensação de que não é um favor do político ou do Estado, mas sim toda uma organização social de que nós estamos financiando isso. Então, reclamações, então, exigir ser tratado por lá não é um favorzinho que você está pedindo pro seu Zé que está querendo ser vereador, mas é toda uma constituição do Estado que é o dever dele, senão para que tem um Estado? A Constituição é o nosso acordo. Não vou nem tentar puxar tanto para filosofia, que é meio tentador, mas assim, e acaba ficando muito problemático quando a gente vai discutir isso, e o ponto que eu gostaria de levar é nesse sentido de que a gente está falando, por mais que seja, a gente está falando de ordem de incentivos, a gente acaba falando de economia, acaba falando de uma lógica de serviço, e a gente está falando de um direito. E é meio complicado quando a gente tenta misturar os dois, acaba tendo um debate razoavelmente grande sobre não poder misturar isso, né? E quando a gente pensa na montagem pública, quanto a essa prestação, a Constituição ela fala sobre a participação privada, além dessa questão do financiamento nosso, das empresas, de tudo isso como você tinha citado, tem essa questão também de um serviço complementar direto. E eu queria, assim, até numa forma de exemplificação, a gente consegue pensar em um hospital que ele é construído e administrado por uma empresa privada, mas pago pelo poder público? Tem como a gente pensar nisso no nosso ordenamento jurídico? Vitor, tem. Na verdade, esse é um dos pontos que eu tive que fazer um enfrentamento na minha tese de doutorado, né? Que se refere às concessões administrativas na área da saúde. Então, eu tive que enfrentar essa problemática. Por quê? Eu explico. O artigo 199, parágrafo 1º da Constituição, ele vai dizer que a participação, né, de entidades não estatais nas ações e serviços do SUS é sempre complementar. Então, o que ele está querendo dizer? Que vamos imaginar uma situação, um município que não tem uma capacidade instalada suficiente, um município que não tem recursos, não tem insumos suficientes, não tem hospitais, não tem recursos humanos suficientes. Ele pode se voltar à iniciativa privada, né, a entidades não estatais, para que elas façam essa complementação, certo? É o que está dizendo a Constituição. De maneira que o parágrafo 1º do 199, ele dá, inclusive, preferência para fazer essa complementação da capacidade instalada insuficiente, ele dá preferência a entidades privadas sem fins lucrativos, como acontece com as casas de misericórdia, as santas casas que exercem filantropia, né? Elas, na verdade, são entidades sem fins lucrativos que auxiliam aí, porque 60% dos leitos delas tem que ser destinado a pacientes do SUS e, em troca, elas vão receber isenções, né, fiscais. Então, o que significa que, na verdade, a participação de entidades privadas com fins lucrativos, e aí entra, né, a minha tese, a questão das concessões administrativas, que são contratos que vão contratar empresas, regra, privadas, com fins lucrativos, para prestar essas ações e serviços do SUS, fica como última alternativa, porque a preferência, inclusive, são entidades sem fins lucrativos. Eu tive que enfrentar isso, essa questão, e quando a gente faz um cotejamento, né, entre o artigo 199, parágrafo 1º, e o 175 da Constituição, a gente percebe que não existe incompatibilidade.
Porque, ao mesmo tempo, o 175 da Constituição vai dizer que o Estado ele pode exercer um serviço público diretamente ou indiretamente, direta ou indiretamente. E esse indiretamente, em especial, é por meio de concessões e permissões de serviço público. O que significa que o texto constitucional ele permite que o Estado ele faça uma análise discricionária de cada situação e verifique, no caso concreto, como que esse serviço deve ser melhor prestado naquele momento e naquela situação. Né? Qual é o melhor modelo naquele momento? É prestar o serviço diretamente? Qual é o melhor modelo? É chamar a iniciativa privada para complementar? Né, entidades, por exemplo, sem fins lucrativos, como casas de misericórdia, organizações sociais, ou é contratar uma empresa privada com fins lucrativos? A gente percebe que não existe um único modelo de prestação, né? E é importante que o Estado tenha essa discricionariedade e o grande orientador nessa escolha vai ser o princípio da eficiência. Só para dar um contexto para os ouvintes sobre o artigo 175, nele, em verbis, né, diretamente, ele diz que incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Isso significa que o poder público ele tem funções, tem responsabilidades que ele pode pagar para alguém fazer, basicamente, pelos mais variados motivos, considerando a explicação da professora Cíntia. Então, respondendo sua questão, Vitor, sim, eu respondo positivamente. É possível que uma empresa privada seja contratada para construir um hospital do SUS, um hospital público, e também para fazer a gestão dele. Até perguntando aqui para a nossa caríssima monitora de Direito Administrativo, a gente vê hoje um dos pilares das discussões quanto às ações do Estado, a gente fala sobre eficiência. A eficiência é uma das grandes preocupações que a gente tem quando a gente pensa no Estado agindo de alguma forma. Algumas pessoas dizem que não dá para pensar nos dois juntos, Estado e eficiência, mas é outro debate. E eu queria saber, o que você acha dessa questão de pensar na eficiência a partir de empresas privadas atuando com a administração pública, Carol? Vitor, analisando, né, na verdade, o que eu penso sobre essa questão da eficiência, né, lembrando que o princípio da eficiência, né, a partir do LIMP, que ele foi incluído pela emenda constitucional, se eu não me engano, acho que número 95, quando a gente observa a questão privada atuando, né, e a administração pública ali, a gente percebe que um pouco de receio... Carol, 19 de 98. 98, sim. Ótimo. A gente percebe, na verdade, um receio nessa questão de eficiência no sentido assim, será que eles vão conseguir realizar, seja essa construção de forma que gerará resultados? Porque a questão da eficiência, pelo menos pelo que eu observo, ela tem essa questão. O que é uma coisa eficiente? É uma coisa que, por exemplo, ela tem aquele funcionamento de 100%, ou ela tem aquele funcionamento, vamos supor, de, não sei, seja 80%, 90%, né? Como que funciona a questão das falhas? Então, pelo que eu observo, ainda tem esse receio em relação à questão da administração também, mas eu penso que é possível, na verdade, acontecer. Eu penso que é algo realmente que seja possível e que melhore, querendo ou não, as condições do país. Essa que é a minha opinião. E é interessante que isso que a gente falou sobre a construção do hospital, de pensar sobre essa lógica de empresas privadas auxiliando o poder público, obviamente que não porque elas são boazinhas, mas porque querem dinheiro, é uma coisa que tem cada vez mais entrado em pauta. Isso começou realmente lá no governo do Fernando Henrique Cardoso, começou a entrar em pauta, mas eu assim, da minha vivência, eu lembro de ter sido uma discussão muito forte quando o Dória foi eleito prefeito em 2016 e surgiu isso da parceria público-privada. As parcerias público-privadas são uma coisa que está muito em debate e é muito defendido por um e muito contrariado por outros. Para dar um contexto, antes da gente adentrar isso, para você que não sabe, aqui vai uma rápida explicação sobre as parcerias público-privadas. Elas não se tratam de meras parcerias, onde uma empresa boazinha vai lá e resolver o problema. Não, a gente está falando de um contrato de concessão.
Isso significa que o Estado ele vai passar às empresas privadas a tarefa de cumprir determinados deveres que caberiam ao poder público. Então, determinadas coisas que o Estado deveria fazer, ele dá para empresas privadas, mediante pagamento e dentre outras regras, a função de exercer esse serviço. Eu acredito que tem uma ótima recomendação, um texto que eu gostei muito de ler pela preparação desse programa, que é o texto do José Eduardo Alvarenga, que ele fala sobre a montagem histórica e algumas análises sobre a questão das leis da lei da concessão, né? A lei das parcerias público-privadas e das concessões. É uma de 1995 e outra de 2004. Eu vou deixar aqui embaixo e na descrição para vocês lerem as próprias leis, e também fica a recomendação, eu vou deixar o link na descrição, para lerem a tese de doutorado da professora Cíntia. Particularmente foi legal de ler, eu li umas 3 vezes, é bem didático, dá para entender o raciocínio e dá para entender mesmo se você não for do meio jurídico, dá para sacar o que está acontecendo. E assim, historicamente, esse modelo ele já existe no Brasil desde antes. A gente fala lá do Mauá, a gente já fala das construções ferroviárias, uma questão de infraestrutura. Normalmente as parcerias público-privadas estão muito relacionadas a essa questão de infraestrutura. E mais um modelo que a gente se interessa, que é o que está em pauta, é um que surgiu lá durante a década de 80 com a primeira-ministra, a Margaret Thatcher. Para quem não conhece, a Margaret Thatcher foi uma das mais influentes aí na primeira-ministra da Inglaterra, né? E tem até um filme muito bom. Qual é o nome da atriz que ela fez a Dama de Ferro? Esqueci o nome dela, é Meryl Streep, né? Acho que é Meryl Streep que fez. Esse filme é muito bom, fica a recomendação. E o governo britânico ele pensou numa forma de tornar mais fácil a propensão dos serviços sociais. Então, digamos assim, uma empresa, ela construiria o hospital e o governo ele traria e organizaria a questão dos funcionários, como contrataria. E teve muitos problemas. Teve um monte de escândalo de corrupção, teve, assim, um conjunto de coisas que tornou muito questionável o uso desse tipo de serviço, até pela questão de enriquecimento privado e um monte de problemas. Mas acabou passando por outros países, Portugal, a Irlanda, África do Sul. Aí chega, no nosso contexto, Tupiniquim. E a gente tem os nossos modelos de contrato de concessão inspirado nos modelos que deram certo já em outros países. E, professora, eu queria que você pudesse falar para a gente um pouco sobre essa questão das parcerias público-privadas, desses contratos de concessão, né? Falam de modelo comum, patrocinado, administrativo, só para as pessoas terem uma noção de quando entrar em pauta essas parcerias público-privadas. Isso, Vitor. As PPPs, elas estão previstas na 11.079 de 2004. Elas são consideradas concessões especiais, porque ao lado delas nós temos as concessões comuns, né, da Lei 8987 de 95. Então, já existia a concessão comum, surge a Lei das PPPs, trazendo 2 espécies contratuais consideradas concessões especiais em relação à concessão comum, que são a concessão patrocinada e a concessão administrativa. Então, concessão patrocinada e administrativa são espécies de PPP. Essa concessão patrocinada, ela não é nada novo no direito brasileiro. A concessão patrocinada, na verdade, é uma concessão comum da Lei 8987 de 95, que a gente já conhecia. O que tem de novo é a sua roupagem remuneratória. Eu estou querendo dizer que a grande diferença entre uma concessão comum e uma concessão patrocinada está na remuneração, só isso, porque elas são, na verdade, contratos que visam, por meio de um procedimento licitatório, contratar alguém, regra, uma empresa privada, para que ela preste um serviço público. Com a diferença de que, quando ela é uma concessão comum, a remuneração basicamente é feita por tarifas que são pagas pelos usuários. Quando ela é uma concessão patrocinada, a remuneração, além das tarifas, ainda envolve uma contraprestação pecuniária, quer dizer, em dinheiro, que o parceiro público paga ao parceiro privado. Então, perceba que a diferença está apenas na remuneração. Porque, na verdade, a lei das PPPs, o que ela quis? Ela quis vir em encontro às situações em que alguns empreendimentos não eram autossustentáveis economicamente, né? Em algumas situações, a concessão comum não ia caber,
porque o investimento era tão alto que só remunerar o parceiro privado, a concessionária, por tarifa, não ia dar o retorno de todo o investimento que ela fez. Então, além das tarifas, o poder público na concessão patrocinada ainda paga diretamente uma contraprestação em dinheiro ao parceiro privado. Isso acontece, por exemplo, vou te dar, né, aqui a situação mais conhecida, que é a linha 4 do metrô, a linha amarela, que hoje é gerida por uma PPP, uma concessão patrocinada. Quem gere é a Via 4, aí num prazo, se não me engano, de 30 anos, e além das tarifas que nós pagamos, né, para usar essa linha, a empresa ainda recebe uma contraprestação, né, do poder público. A concessão administrativa é ao contrário, né? Ela vem na contramão remuneratória, porque nas concessões administrativas não existe sistema tarifário, não tem tarifa. Eu estou falando de contratos de prestação de serviço, aqui também é uma outra diferença, porque pode ser um serviço público ou não, basta que seja um serviço, né? De que a administração seja usuária de alguma forma, direto ou indiretamente, desse serviço. E a remuneração, agora nas concessões administrativas, a remuneração é paga integralmente pelo parceiro público. Não existe sistema tarifário, e por isso que elas são utilizadas na área da saúde. Porque como a saúde pública envolve regime de gratuidade, como nós já falamos, não é possível cobrar tarifas dos usuários, né? Então, aqui, nesse caso, é o poder público que tem que pagar integralmente o preço, né, para a concessionária, para o parceiro privado. Pode falar um pouquinho dos requisitos? Quem que pode prestar esse serviço? Quem que não pode? O que precisa? Precisa ter algum cavalo mágico, algum contatinho? Como que funciona isso? Na verdade, Vitor, o que acontece? A gente percebe que essas parcerias público-privadas, elas são contratações muito complexas, de uma alta complexidade, né? Então, é importante dizer que, assim, não se pode sair celebrando parcerias público-privadas de qualquer forma, porque não sei se vocês perceberam, elas são contratos de altíssimo investimento. Então, para que haja uma PPP, o contrato tem que ter um valor acima de 10 milhões. Então, olha o montante do investimento que o parceiro privado vai fazer, né? Então, eu não posso celebrar esse tipo de contrato de qualquer forma, sem planejamento, sem detalhamento, né? Sem cumprir algumas condições. A primeira é essa, inclusive, de valores. Acima de 10 milhões, apenas é que vai caber PPP. Outro requisito é que não existe PPP só para construção. Não, se eu quero construir, não é PPP, né? Porque a PPP sempre envolve serviço, prestação de serviço, serviço público na concessão patrocinada, serviço público ou não na concessão administrativa, mas envolve prestação de serviço. Então, não tem PPP só para construir, ou só para fornecer um equipamento ou uma mão de obra. Claro que, às vezes, isso antecede, né, que é o que acontece aí, né, com os hospitais que são construídos pela iniciativa privada. Primeiro, às vezes, ela é chamada para construir, mas depois existe um contrato de gestão dos serviços, seja da administração predial desse hospital, seja dos próprios serviços clínicos. Então, não pode ser só para construção. E existe também aí um requisito de prazo. As PPPs não podem ser celebradas num prazo inferior a 5 anos, nem superior a 35, porque, na verdade, o que acontece, como o investimento é muito alto, a amortização desse investimento pelo poder público é feito a longuíssimo prazo, né? Por isso, repito, não dá para sair fazendo PPP sem planejamento, porque o risco de endividamento também aumenta. Isso é um ponto interessante das pessoas saberem quando a gente vai discutir sobre parcerias público-privadas, que não é uma coisa que acontece de hoje para amanhã, que alguém acorda meio inspirado e fala, putz, por que não mexer no Ibirapuera?
É um processo longo, existem estudos, hoje em dia, não, eu não sei se está tendo agora por causa da pandemia, mas existem, não é audiência pública, é consulta pública, né? É audiência pública mesmo, né? Existem audiências públicas, existem processos para ver se aquilo vai funcionar. Ou seja, a incompatibilidade disso com... Tipo assim, não é feito para zoar do barraco, assim, em termos mais chulos. São feitos para tentar providenciar a melhor execução desses direitos. A gente vê que tem todo um processo que não acontece do dia para a noite. Da mesma forma que a gente não pode ser simplesmente negacionista e virar isso aqui não funciona porque eu vi aquilo. É importante você ver, se você se interessa por isso, analisar os dados, pesquisar. E como a gente está falando de algo do poder público, é tudo livre, é tudo público. Você encontra todos esses dados disponibilizados, as pesquisas, como que funciona. Então é sempre importante, uma coisa que a gente tenta colocar aqui para nós é pesquise, se fundamente, entenda do que está acontecendo. E aqui acaba entrando uma questão que eu fico meio na dúvida. Abraço, mamãe. Minha mãe ficou chateada que eu não citei tanto ela no último vídeo, mas minha mãe trabalha no RH de um hospital e ela trabalha com essa questão de contratação, aposentadoria, e ficou uma coisa que a gente estava conversando, principalmente quando a gente está falando da saúde, um dos debates é sobre a prestação do serviço clínico, realmente o atendimento, a contratação de médicos, e aí fica essa dúvida, a gente está falando de um hospital, um direito da saúde, e a pessoa que está servindo ele, normalmente a gente fala de concurso público para os médicos, para os funcionários, pensando na estabilidade. A estabilidade, ela não existe para criar vagabundo, digamos assim. Ela serve como uma proteção de mudanças de entes políticos para que a gente não consiga ter a administração, o governo influenciando diretamente politicamente as pessoas que estão prestando seu serviço. Só que isso, teoricamente, fica inviabilizado quando a gente fala numa concessão privada em algum nível. E aí a gente... Na concessão privada, se eu estiver enganado, me corrija, mas a gente consegue falar de contratações diretas, sem ser por concurso público. E como que a gente consegue organizar esses dois? Porque a gente tenta proteger do governo, do governante que está naquele momento político, da influência, mas ao mesmo tempo a gente também quer uma maior eficiência. É realmente um debate difícil, para pensar bem, né? E queria que pudesse falar um pouco sobre isso. Você também, Carol, o que você acha dessa questão da fundamentação dos dados para parcerias público-privadas? Vitor, essa sua dúvida, ela não é só sua, né? Na verdade, é uma dúvida bastante recorrente, porque quando a gente olha para as parcerias público-privadas que envolvem apenas serviços administrativos ou chamados serviços não clínicos, que ganham um nome no Brasil de bata cinza e que são a maioria, né? Então, eu posso te dar como exemplo o Hospital Metropolitano de Minas Gerais, que é bata cinza, quer dizer, a iniciativa privada construiu e gere a parte de manutenção dos prédios, lavanderia, alimentação do doente, atendimentos, né? Isso também acontece com o novo Pérola, aqui em São Paulo, que começou as obras agora em 2019, que se refere ao Hospital de Referência em Saúde da Mulher, né? Esse novo Pérola também ele é bata cinza, ou seja, eu estou transferindo, né, delegando à iniciativa privada serviços não clínicos, e aí não tem nenhuma discussão, né? Por uma questão óbvia. A discussão ela acontece na chamada bata branca, que foi adotada em um hospital em específico. A gente tem uma única experiência nesse sentido, que é a experiência baiana, do Hospital Subúrbio, na Bahia, que foi aquele que inspirou, na verdade, a minha tese de doutoramento. E aí, por quê? Porque ele, além de serviços não clínicos, esse hospital, pela iniciativa privada, está gerindo serviços clínicos. O que significa? Está contratando médicos, né? Está, na verdade, que nem você disse, tirando, entre aspas, né, o provimento desse cargo efetivo, com direito à estabilidade, que concordo completamente, é uma conquista, né, espetacular do direito brasileiro, porque vai dar uma maior autonomia de atuação ao servidor. Então, a grande discussão é exatamente em relação aos serviços clínicos, que a gente tem uma única experiência só aqui no Brasil. O que eu posso dizer em relação a isso?
Eu posso dizer que, ao meu ver, não existe incompatibilidade. Eu entendo, primeiro, que essas PPPs, né, que estão gerindo serviços clínicos, o foco delas é prestar um serviço, não é prover um cargo. Então, nesse sentido, aqueles que alegam que o 37, inciso 2 da Constituição está sendo violado, porque existe a regra do concurso público, né, para a contratação de cargos e empregos públicos, não se justifica, porque esse não é o objetivo de uma PPP, não é prover um cargo dentro da estrutura da administração, é prestar um serviço. E a iniciativa privada, ela fica com liberdade de contratar empregados via CLT. Ela tem uma liberdade maior. E nesse ponto eu acho até bastante interessante, né? E tem uma segunda questão. O fato dessas empresas privadas contratarem por CLT, sem concurso, na verdade, nada ofende a Constituição, porque o foco exatamente não é esse, não é provimento de um cargo. E aqui a gente tem que pensar que esse serviço, né, prestado por essa empresa privada, que visa, sim, lucro, ele está sendo prestado num regime muito mais livre, né, sem obstáculos, o que também não é algo ruim para a prestação do serviço público, claro, desde que o controle em relação à prestação desse serviço se intensifique, seja feito, né, de uma maneira adequada a contento. Eu acho que a gente poderia até refletir um pouco que, no final, o guardião dessa tentativa de organização é o direito administrativo. Ele que vai organizar isso. E até fica aqui para quem não entende muito dos ramos de direito, que às vezes a gente acha que é só direito civil, direito penal, principalmente para quem é leigo, né? E aí, Carol, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre essa função do direito administrativo enquanto guardião dessa eficiência da prestação do poder público. Pode falar um pouco para a gente? Bom, porque, na verdade, assim, eu falo que eu me apaixonei por direito administrativo. Porque quando muitas vezes a gente vê na faculdade, a gente vê a teoria, a gente vê coisas, por exemplo, a questão, o que é uma fundação, o que é uma sociedade de economia mista, atos administrativos, fica um pouco abstrato, querendo ou não, porque talvez o aluno ele não consegue imaginar assim, na realidade dele. Mas quando você sai da caixa e observa que o direito administrativo ele está presente na água, sim, ele está presente na nossa energia, ele é responsável pela infraestrutura e, querendo ou não, por desenvolver o país, é aí que realmente ele está. O direito administrativo é uma das definições, na verdade, tanto da professora Silvia quanto da professora Irene Nohara, ele vai, na verdade, relacionar a nossa relação, né, o Estado com a relação dos servidores e com nós, que eu tanto brinco e falo, os administrados. Então, ele vai reger essa questão. Eu acho que, na verdade, o pessoal tem esse bloqueio que eu percebo com o administrativo por achar difícil, mas por não conseguir passar na realidade, por não conseguir imaginar algo concreto e palpável. E aí eu digo assim, olha, se você sair na rua e observar uma obra, ou se você observar um poste, eu falei, ali que está o direito administrativo. São essas minhas considerações. Eu acho que a gente pode chegar sempre a uma conclusão que, por mais que seja, o que esse programa aí demonstra? O Estado, ele é técnico. A gente fica com uma visão dele, a gente fica com uma impressão passada, muitas vezes pela mídia, muitas vezes por um achismo, que é simplesmente a casa da mãe Joana. Ele tem seus aspectos de casa da mãe Joana, por mais que seja. Tem bagunça, tem problemas. Mas existe um grupo de pessoas sérias que realmente trabalham para tentar executar e fazer as coisas do modo correto. E é trabalhoso, exige estudo. Então, o importante de essas coisas que nós conhecemos, que são nossos direitos, exige que nós entendamos ela de uma forma correta. O foco desse programa até foi para pensar sobre a grande discussão que a gente teve no final de 2020 sobre aquela questão do fim do SUS. E, assim, eu posso estar enganado, mas acho que não dá para acabar com o SUS. Ele é cláusula pétrea. Não dá. Você não consegue acabar com ele.
Tanto que a discussão que aconteceu no final do ano passado foi sobre a questão de um estudo sobre a viabilização de mais parcerias público-privadas dentro do sistema público de saúde. E aí a gente acabou tendo toda uma discussão, toda uma distorção das pessoas não entendendo bem o que estava acontecendo, e acaba virando aquela bagunça. Tipo assim, o que a gente discutiu hoje acaba sendo uma das coisas que foi levantadas anteriormente. E nem levantando para a questão de governo, nem levantando por quem levantou, qual foi o motivo do estudo, mas a forma como, às vezes, a gente deixa de estudar alguma coisa e levanta bandeiras, defenda o SUS, por favor. Defenda o SUS, é importante. Mas o ponto é que o gasto de energia ele tem que ser focado de uma maneira mais coerente para a gente conseguir focar nas coisas certas. E eu gostaria de aqui umas considerações finais, respondendo a nossa pergunta inicial, sobre se saúde é um direito ou um serviço, ou um direito sob a lógica de serviço. Meio aristotélico. É isso, Vitor. De maneira alguma, como você disse, o sistema único vai desaparecer, muito pelo contrário. Ele mostrou a grande força que ele tem, né, nesse período pandêmico, quanto ele foi importante vencendo, apesar de todo o colapso, né, que nós estamos vivendo na área da saúde. E ele vai ser muito mais importante ainda no período pós-pandêmico, né? Essa é a conclusão que eu chego. Portanto, por isso, ele precisa ser mais ainda financiado. A gente precisa olhar para o SUS, aumentar ainda mais o financiamento. Nós precisamos capacitar os seus servidores, né? Como isso é importante. A própria questão da estabilidade que você falou, né? Fornecer mais equipamentos, investir mesmo na área, porque o SUS vai continuar existindo e vai ser sempre muito importante. Em relação às PPPs, o que eu posso dizer? Em especial essas na área, né, de serviços clínicos. Eu posso dizer que, pelo que eu estudei, pela minha pesquisa, não existe uma incompatibilidade dessas PPPs com o texto constitucional, né? Elas estão, ao contrário, ao meu ver, em sintonia com o texto constitucional. É claro que nós percebemos também que existem desvantagens, como tudo na vida, né? Tem vantagem e tem desvantagem. Existem mais vantagens? Eu acredito que sim, porque a gente percebe isso pelos números, né? Quando você olha para o hospital do subúrbio, por exemplo, na Bahia, o índice de aprovação é muito alto, né? É um hospital acreditado, inclusive, que ganhou prêmios, né? Então, na verdade, a gente percebe que pelos números, as vantagens desse modelo são bastante satisfatórias, porém, desvantagens existem, é aquilo que nós tínhamos comentado. Eu não posso sair fazendo uma PPP de qualquer forma, precisa de um estudo detalhado, né? Precisa daquilo que você também levantou, a questão de audiências e consultas públicas. Por quê? Porque a participação da iniciativa privada na elaboração desse projeto é imprescindível, porque torna também o projeto muito mais atrativo. Eu preciso intensificar o controle, para que, inclusive, a questão de desvios de verbas públicas pela iniciativa privada também não aumente, porque isso é um risco também que nós corremos. Mas eu preciso intensificar a atuação dos órgãos de controle em relação a esses contratos, em especial o Ministério Público, o Tribunal de Contas, né? E eu chego à conclusão que, sim, elas são compatíveis, elas podem ser aliadas muito eficientes na prestação de serviços públicos. Nós temos que pensar tentando nos libertar de preconceitos, porque quando a gente olha para a área da saúde, a gente fica com alguns preconceitos, né? Então, elas se apresentam como novos modelos, e isso é bastante interessante, a gente pensar, né, em soluções inovativas. Agora, enquanto nós também olharmos para as parcerias público-privadas como se elas fossem as salvadoras da pátria, elas não vão surtir o resultado esperado.
né? Porque não existe salvador da pátria, não é isso? Na verdade, elas nunca podem ser usadas como substitutivas de políticas públicas. Isso não pode acontecer, né? O poder público tem que fazer as parcerias público-privadas para dar uma maior eficiência, um ganho também mais eficiente dos seus recursos, mas ele tem que continuar efetivando políticas públicas no setor, em especial no setor da saúde. E bem, fica o meu incrível agradecimento aos participantes deste incrível programa. Carol, quer deixar aqui uma mensagem de despedida para seus administrados? Bom, na verdade foi uma honra, né, ter gravado com você, Vitor, de novo agradeço o convite. Foi outra honra também ter gravado com a professora Cíntia, profissional que eu admiro. Também tenho a honra de ser monitora dela, aprendo muito com ela. E é isso, né, que o direito administrativo seja cada vez mais estudado e admirado, porque a importância dele dentro da nossa sociedade, dentro do país, é tanta que às vezes, infelizmente, não é considerado assim, ele não é tão considerado. Obrigada. E não se esqueçam jamais de que aqui perguntar não é problema.